muito Olá, bem-vindo. tudo Como bem, vai? Boa tarde, doutor. Boa Tudo tarde. bem, doutor André? Está aqui conosco, doutor André Novaes, psicólogo, que vai falar um pouquinho pra gente, Babi, hoje sobre tristeza pós-parto. É um tema, assim, muito pertinente, porque eu estava aqui conversando com ele quando você estava ali na cozinha, sobre esse assunto. Como assim? É algo que eu já te fiz essa pergunta, Sim, verdade. se você teve, que você vai responder novamente, porque está entrando mais pessoas para assistir nosso programa. Como assim? É algo assim muito assustador, né? Ter a tristeza pós-parto era para todas as mulheres do mundo, né, ficar feliz. Cara, primeiro que já fica feliz com a notícia da gravidez. Aí depois, quando conta pro marido, tem marido que eu já vi vários vídeos, chora, faz aquela coisa, Aí depois tem aquele que vai descobrir. Tem uma fechinha. Chá revelação. Chá revelação, aquela coisa. Aí quando o neném nasce, tem a tristeza. Pois eu falei é. assim, por quê? Vamos perguntar pro doutor Vamos André perguntar aqui pro nessa doutor tarde. André, por que acontece isso, doutor? Então, Renato, Bárbara, telespectadores, importante nesse primeiro momento nós entendermos e diferenciarmos a tristeza ou a depressão pós-parto de um termo muito utilizado hoje que é o baby blue, né? São duas condições muito parecidas, mas que a gente precisa entender quais são as diferenças, até porque uma vai precisar de tratamento, a outra não. A outra é uma condição passageira, uma condição natural e que faz parte desse processo de adaptação da mulher a esse novo processo de ser mãe, agora assumindo mais uma função. É importante a gente lembrar que tem todo um caráter de romantização por trás, né, da gravidez, né? Sim. E alguns pontos aí difíceis de uma gestação, muitas vezes não são falados, desde uma amamentação, os cuidados com o bebê. E aí é nesse momento que muitas vezes desperta ou o baby blue ou a depressão pós-parto que tem afetado diversas mulheres após o nascimento de um bebê. O baby blue, eu ouvi falar que ele dura mais ou menos 21 dias. Isso. Então, passou 21 dias, a mãe voltou ao normal, tá tudo bem, ok, foi só essa badzinha básica hormonal e depois tudo volta ao normal. Passou desses 21 dias, aí é considerado depressão. Explica um pouquinho a diferença desses dois. Bom, então, como você bem disse, o baby blue, ele é uma condição que começa a partir do terceiro dia, geralmente pós-parto. Depois desse terceiro dia, começam a aparecer alguns sintomas. Tristeza profunda, cansaço, sentimento de culpa, às vezes de rejeição com relação ao bebê, a situação que ela está vivenciando. E como a maior parte das condições diante da psicologia, da saúde mental, não tem problema eu ficar triste. Ficar triste é natural e necessário para a vida. A tristeza ela é uma baliza também para a alegria, né? Os dias bons e os dias maus fazem parte da nossa rotina, né? Aquele sobe e desce que faz parte da nossa vida. Mas o grande ponto é quando isso começa a se estender por mais de 21 dias, mais de 3 semanas que eu estou triste, mais de 3 semanas que eu estou com ansiedade mais elevada, mais de 3 semanas, a gente já começa a olhar para isso com um formato mais cauteloso e um olhar mais clínico. O baby blue, então, a tendência dele é ele desaparecer naturalmente. Por quê? A mulher começa a se adaptar a essa nova vida. E para o baby blue, se você teve seu bebê recentemente, você precisa ficar atenta e ter uma rede de apoio. O que é rede de apoio? Às vezes é um familiar que ajuda, o próprio parceiro, uma empregada que ajude ali naquele processo de adaptação. O baby blue, ele não precisa de uma medicação para passar, o próprio organismo vai se reequilibrando, porque a gente precisa lembrar que a mulher estava lá com um bebê na barriga, com os hormônios aqui em cima. Nossa, é maravilhosa essa fase, você não sente nada, é a plenitude Exato. da mulher, você queria viver ali, né? Por quê? Porque o corpo da mulher está sendo preparado para um momento extremamente delicado, que é um parto, né? Não é fácil ter um bebê, né? Então, o corpo está com uma carga hormonal extremamente alta, que altera a percepção da dificuldade, que altera a nossa percepção da realidade. Então, algumas coisas vão se sobrepondo ali. Quando vem o parto, esses hormônios caem e aí a mulher ainda se depara ali com um bebezinho dependente dela,
com toda uma gama de cobranças Sim. implícitas e explícitas, né? Você tem que ser uma boa mãe, você tem que amamentar, você tem que Não fazer faz isso. assim, tem faz assado. Isso. E aí gera culpa, e aí, né? Puxa, eu tenho que ser uma mãe tão boa quanto que a minha mãe foi, mas não. Você tem que ser boa da forma que você pode ser, né? Porque cada um tem o seu lugar. Sim. E tudo isso vai gerando esse amontoado de pressões. Então, a mulher vai precisar ter essa rede de apoio, alguém para conversar sobre seus sentimentos, porque tem muita coisa que acontece aqui dentro que só vira um monstro porque a gente não coloca para fora. Olha. Freud vai falar, o que não vira palavra, vira sintoma. Se você não fala sobre aquilo que te machuca, que está te angustiando de alguma maneira, isso pode ser revertido num sintoma. Se eu não falo para minha esposa hoje que algo que ela fez me incomodou, tá bom, não vou falar que vai evitar conflito, né? Aí eu começo, o mastigar dela começa a me irritar. Aí daqui a pouco, a hora que ela vai deitar na cama, me irrita. E a gente tem essa tendência a guardar muito as emoções. E emoções que não são expressas nunca morrem. Elas voltam de alguma maneira, contaminando nossos comportamentos, nossos dizeres, nossa comunicação. Então esse é o Baby Blue. Então primeiro, natural, atinge em média 50% das mulheres que, né, tiveram seus bebês Eu aí. tive. Teve também Teve, o Baby Baby. Blue. Tive o Baby Blue. Quantos Mas dias? é só 21 dias mesmo, depois passa. Vai É uma coisa que vai regulando. melhorando. A primeira semana é terrível, aí assim, aí depois vai diminuindo. Se você chorava 10 vezes por dia, você vai chorando 5, depois 3. Mas por quê, depois... gente? Hã? São questionamentos que eu tenho. Acho que é hormonal, não é? É É mais hormonal. Uma hormonal grande mesmo? parte Uma hormonal. bomba Mas tem um hormonal. aspecto psicológico. Mas tem o psicológico também, né? exato. Tudo novo, né? A cobrança, se a mulher se cobra ser uma mãe perfeita, né? E a mãe perfeita talvez seja a mãe que eu posso ser naquela condição, dentro do que eu vivo hoje, a minha realidade. Mas tem uma série de cobranças, às vezes o marido cobrando, né? Enfim, os medos. Eu, particularmente, quando eu tive meus filhos, eu tinha muito medo que eles engasgassem à Nossa, noite. eu também. Então, né? Por causa de refluxo, que a gente vê muitos casos. Então, eu dormia muito mal nesses primeiros momentos. O não dormir bem também afeta a saúde mental. Se você não dorme Eu bem... amamentava, fazia livre Então. demanda, que chama. Então, não era quando eu quisesse amamentar, era quando ela quisesse. Então, às vezes, acordava, tinha noites que acordava 15 vezes Uau. por O noite. sono picado Sono, ali. entendeu? Exato. Terrível. E aí, o marido precisava trabalhar. Eu fiquei muito tempo com ela sozinha, então eu não tinha essa rede de apoio, porque Exato. minha mãe não é viva. Então, Sim. então sempre foi meio que eu e eu. Então bateu aquela, meu Deus, e agora? O que eu fiz? Ai, o que eu fui fazer da minha vida? E tal. E eu me sentia isso. culpada, não posso pensar assim. Olha aí. Muito louco. Mas você teve muita cobrança no teu começo? Antes de você ter isso? A cobrança era própria, era né? minha, Era era própria eu que mesmo. gerava isso. Exato. Pra todo mundo tava tudo bem, maravilhoso, lindo, mas era eu que Se cobrava? tinha que dar conta. Passava calada É, pelas entendeu? dores, só se cobrando. E isso que gera, às vezes, é o gancho que às vezes pode me levar de um baby blue, se eu não consigo passar por essa fase, para depressão pós-parto, que aí os sintomas são persistentes e aí vai potencializando. Uma coisa extremamente importante também é a boa alimentação nessa fase. Procurar, às vezes, quem, né, tiver acesso, uma nutricionista, para alguns alimentos, eles ajudam a prevenir a depressão. Por exemplo, brócolis, banana. Então, alguns alimentos, se eu tiver uma dieta rica nesse momento, ajuda a suprir essa queda que eu tenho, que é Olha. natural do processo de Legal. gravidez. Então, é todo um processo envolvendo. Já quando vai para a depressão pós-parto, aí já, então a gente começa a avaliar desde o uso de uma medicação psiquiátrica mesmo. Então pode ser que seja necessário tomar um antidepressivo para ajudar a sair dessa condição. E lembrem-se, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. O que isso quer dizer? Se eu trocar o óleo do meu carro direitinho, eu vou gastar um dinheiro, mas eu vou gastar menos tempo e menos verdade. dinheiro do que se eu Vai não durar. trocar e deixar fundir o motor. Isso. Aí eu vou ficar um tempão sem o carro, eu vou gastar muito mais. Para a saúde mental, para a saúde como um todo, a conta é a mesma. Se eu cuido, se eu ajo de uma maneira preventiva, fica muito mais fácil de eu chegar a um processo de elaboração, né, de cura dessa situação. Eu costumo dizer, até a época propícia para falar sobre isso, a hora de mexer no telhado é quando não está chovendo.
E às vezes a gente deixa para mexer no nosso telhadinho, né, da saúde mental, Exatamente. somente quando chega a crise. E muitas vezes a gente ainda demora, porque ainda tem muitos estigmas, né? Sim. Ah, vou Verdade. procurar o psicólogo, é coisa de louco, é coisa Vou gastar dinheiro à toa. exatamente. Não funciona. É verdade. Quando na verdade é uma necessidade, né? Sim. E doutor André, o tal da tristeza pós-parto, por exemplo, se uma pessoa tem 3 filhos, hoje tem 3 filhos, essa tristeza pós-parto ela veio na primeira gravidez. Tá. Ela possa vir acontecer novamente no segundo filho, no terceiro, ou só no primeiro filho que acontece essa tristeza pós-parto? Pode sim. A prevalência é na primeira gestação. Ah, Por tá. quê? Porque é algo novo, é algo que ali a mulher está vivendo pela primeira vez. Eu estou aprendendo a ser mãe, né? Então é uma aprendizagem, como qualquer aprendizagem, pode gerar inseguranças e aí a chance é maior. Mas não quer dizer que eu estou vacinada, né? Então eu Sim, não sim. tive lá na primeira, agora eu não tenho mais. Não. Hoje a depressão pós-parto, que pode surgir até 2 anos depois do parto, ela atinge aí 1 a cada 4 mulheres. Então a gente coloca aí 25% tem uma chance grande de passar por esse período de depressão pós-parto. Hoje, a questão da gravidez, ela tem outras vertentes do que no passado, né? No passado, a mulher era vista muito mais de uma forma, não, vai ser a dona de casa, a mãe, vai ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje tem mudado isso muito, né? Hoje não, tem a vontade também de trabalhar, a vontade, né, de fazer, de ter a sua vida profissional. E isso, de alguma forma, também tem seus aspectos que favorecem a depressão pós-parto e tem seus aspectos que são profiláticos, tratam a depressão pós-parto. Quando eu tenho consciência de quem eu sou, fica mais difícil eu adoecer. Então, se eu sei que eu quero ser mãe e que tá tudo bem, se eu quero ser mãe e quando eu tiver 6 meses eu vou colocar na creche e vou trabalhar. Se eu tenho isso bem resolvido dentro de mim, fica mais fácil passar por isso. Se eu não tenho isso bem resolvido, meu Deus, o que meu marido vai pensar? O que minha família vai pensar? Vão pensar que eu não estou sendo uma boa mãe, vão pensar que isso. E a gente sofre muito pelo que vão pensar da gente. Nossa, isso é muito real, né? Muito a gente forte. fica pensando. E você falando agora, realmente, quando a minha filha fez acho que 2 anos e meio para 3 anos, eu tive Voltou um depressão. Depois de 2 anos. E Olha aí, depois de muito tempo, um médico que associou a isso. Eu falei, mas como que depois de tanto tempo? Aí ele explicou, ele falou que o cérebro, né, da mulher, quando ela tem o bebê, demora 2 anos para ele se readaptar, ele diminui. É uma coisa muito louca o que acontece. Então, assim, olha, os homens são muito privilegiados, viu? Mas nesse caso, doutor, um exemplo. Tem muitos casos que a mulher possa vir a ter mesmo a tristeza pós-parto pelo fato do marido não estar acompanhando, Tá. ter abandonado a criança, aquela situação, aquela história toda. Vou botar aqui agora a situação da Bárbara Morim. O marido dela é um paizão, um casamento maravilhoso. 13 anos, 15? 13 vai fazer. 13 anos de casado, um casamento maravilhoso. Tenho certeza, pelo que eu conheço do Márcio, que é o esposo, e da Bárbara, o Márcio foi a pessoa que deu total apoio, me ajudou né, no muito. dia do Nossa. parto. Ficou ali acompanhando. Teve os dias que o marido tem aqueles dias de recesso do trabalho, né? Sim. Por mais que o marido seja dando apoio ali, né, acobertando a carência tanto da filha quanto da esposa, por que veio essa depressão 2 anos depois na vida dela? Mesmo ela recebendo todo apoio Todo de apoio. amigos Sim. e apoio do Família, marido que está ali do lado dela. Por que acontece isso? A depressão, toda vez que entra um paciente no consultório com episódio de depressão, a gente vai avaliar uma série de fatores. Sim. A gente precisa avaliar questões ontogenéticas. O que é ontogenéticas? É as questões ambientais. Então, se a família ou a questão de trabalho, mas nossa, você já voltou a trabalhar e deixando seu filho em casa? Isso pode ser lá um pontinho que gera culpa e que muitas vezes a gente ainda não tem a consciência. Mas aquilo ficou lá implantado, eu me senti mal com aquilo. Caramba, será que tá certo eu voltar a trabalhar mesmo? Eu começo a duvidar de alguns processos. A gente precisa avaliar também a questão filogenética, que é o quê? A carga genética mesmo que existe em nós. Então, famílias que têm episódios de depressão pós-parto ou de saúde mental, de depressão, de ansiedade,
a chance da minha filha ter aumenta um pouquinho também. Então, são uma série de questões que vão sendo somadas para que gere esse processo. Hipócrates, o pai da medicina, ele vai falar assim, é mais importante eu conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Olha. Porque, lógico, eu como psicólogo, é minha obrigação saber o que é depressão, o que é ansiedade, mas cada paciente meu que entra lá pelo consultório deprimido vai ser um tipo de tratamento. É muito único esse processo. E tem coisas que estão no nosso inconsciente, segundo Freud, que a gente não tem acesso, mas que mudam o nosso dia a dia. Freud vai falar assim, até você tornar consciente ou inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. E às vezes a gente está indo por um caminho que está nos fazendo mal, a gente não está percebendo. E a gente continua caminhando. E aí de pontinho em pontinho que vai juntando, quando vê, eu desenvolvi ali uma depressão pós-parto, um processo de ansiedade. Muito comum hoje a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada acontecendo. Então, o nosso amigo Freud também ele tem uma frase que ele fala assim, nós somos de carne, mas obrigados a viver como se fôssemos de ferro. Então, eu vou colocando peso, né? Só que o ferro aguenta mais peso que a carne. Chega uma hora que a minha estrutura não resiste. E aí, por querer dar conta de ser a boa mãe, de ser a boa profissional, de ser a boa esposa, de ser a boa filha, de ser a boa... Cansei. Uma hora o corpo cansa, né? Agora tá explicando. E o corpo dá sinais, né, para as pessoas. Qual que é o sinal que a pessoa está enfrentando uma depressão pós-parto? Quais são os sintomas? Então, aquela questão do prazo, então, né? Tá. Nossa, então há mais de 21 dias, um mês, eu tenho sentido desânimo intenso, falta de energia. Claro, aqui a gente faz só um parênteses. Eu não tô dormindo bem. Eu tô aprendendo a cuidar de um bebê que exige muito acordando no começo. 10 vezes por noite para amamentar. Exatamente. Produzindo leite. Então tem toda uma série de questões aí envolvidas. Mas se isso então começa a se prolongar muito, um cansaço, alteração muito drástica no apetite. Então eu tô comendo demais ou de menos. Alteração no sono, mas sem ser em razão do bebê. Então daqui a pouco eu comecei a dormir o dia todo, nem acordo mais quando o bebê está chorando lá. Vão se somando esses fatores e aí a gente precisa procurar uma ajuda médica. E aí a gente vai combinar tanto o processo terapêutico, porque o processo terapêutico, o psicólogo, ele vai atrás da causa disso tudo. E aí a gente vai precisar ressignificar a minha relação com a maternidade, que eu não vou ser uma mãe igual a minha, e que bom, porque o mundo não precisa de mais uma mãe igual a minha, precisa de quem eu sou como mãe, né? E aí talvez precisa do psiquiatra também. O psiquiatra ele vai agir com a medicação. Essa medicação ela vai ajudar a estabilizar os níveis de serotonina, dopamina, para que a gente consiga lá encontrar. Só a medicação resolve? Resolve no momento. Mas se eu não tratar a causa, quando eu parar de tomar remédio, há uma chance muito grande daquilo voltar e voltar mais forte. Que é o que a gente é uma geração muito imediatista, né? A gente quer resolver rápido as coisas. Verdade. Mas algumas coisas, como a minha amiga, né, que estava fazendo o prato aqui, se ela não deixar o tempo certo no forno, pode ter os ingredientes certos, pode ter tudo certinho, mas se não deixar o tempo certo, não vai dar para comer. Para a saúde mental, é nesse formato também. É verdade. Bacana. Doutor, hoje em dia, por exemplo, quando a pessoa está no relacionamento, antes de casar, até mesmo nas igrejas acontece isso. A pessoa faz o quê? Como é que fala a palavra? Antes da pessoa casar, não é estudo não, seminário não, aconselhamento. Um aconselhamento, Tá. né? A pessoa vai passar por um aconselhamento, você precisa fazer esse aconselhamento para saber se é isso mesmo que você quer para sua vida no casamento, né? Porque quando você entra no casamento, a pessoa já entra já consciente e ciente de tudo que vai acontecer do pós e dos contra. No caso da gravidez, tem algum aconselhamento também? Em que sentido que eu falo? Pelo fato daquela conversa que a gente estava tendo nos bastidores, de uma amiga ter tido tristeza pós-parto, aí a outra amiga teve tristeza pós-parto, e a terceira amiga que ficou sabendo que as 2 ou 3 amigas tiveram, ela hoje se sente com medo de passar por isso, né? E todo o sonho de uma mulher é ser o quê? Ser mãe. Qual que seria o aconselhamento, a palavra que você daria para esta amiga tirar esse bloqueio para ela não ficar travada de poder realizar a concretização do seu sonho?
Em terapia, no âmbito da saúde mental, né, dos nossos medos, das nossas dores, tudo que a gente foge fica um pouco mais forte. Então, se eu tenho medo de falar em público e eu recebo oportunidades e não falo em público, esse medo vai ficar um pouco maior. A chance de eu conseguir falar em público vai diminuindo cada vez que eu recuso uma proposta de falar em público. O grande ponto é se expor. Mas espera aí, como que eu vou me expor a ser mãe? Porque isso não tem volta, né? Depois que, né, teve... No processo terapêutico, a gente trabalha com a pessoa, por exemplo, os objetivos, se eu quero realmente ser mãe ou não. Hoje nós temos uma geração nova que muitas mulheres já optam por não ser mais mães. É verdade. Nossa. Algumas de forma consciente, outras de forma inconsciente, isso é importante. Às vezes eu estou optando não porque eu não quero ser mãe, mas porque eu entendi lá por influências de outras pessoas. E isso a gente também trabalha no processo terapêutico. Porque o que é verdade para um pode não ser para o outro. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra, realmente. Então a gente precisa entender qual caminho eu quero seguir na minha vida. Tem um processo chamado de intergeracionalidade. O que é intergeracionalidade? A gente vai pegando coisas das nossas famílias. Então, exemplo, se meus pais são separados, são divorciados, a chance de eu me divorciar é muito maior do que outras pessoas que não tiveram os pais divorciados. Por quê? Porque é como se para mim já houvesse um caminho. Então, eu preciso entender como que a maternidade é vista na minha família. Daqui a pouco, vamos pensar, minha avó teve 14 filhos. Meu amigo, se eu tiver 14 filhos, prepara meu psicólogo. A tua teve 14, a minha teve 21. Meu Deus do céu! A televisão era preta e branca. E eu não dou conta, não. E não tinha stream naquela época, né? Não tinha. Não tinha nada pra fazer, né? Então... Tinha médico que falava assim, Dona Dirce, tá aí a senhora de novo. Gente, mas 21, Renato. 21. Minha mãe tá assistindo o programa Hoje, agora, ela sabe. Hoje, se uma pessoa tem 21 filhos, ela morre. Então, exato, porque a gente vive outros tempos. Agora, se eu, pela minha intergeracionalidade, pelo costume e cultura da minha família, nossa, já que a minha avó teve 21, minha mãe teve 10, eu preciso ter pelo menos 5. Só que eu vejo na minha realidade hoje, não cabe 5 filhos. Eu quero no máximo 2, porque eu quero ter os filhos, eu quero ter momento com a minha esposa. E aí, mais uma vez, a importância do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, menos eu vou sofrer com as condições externas. Jung, ele vai falar assim, ó, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O grande segredo está do lado de dentro, para eu poder entender qual que é o caminho do meu sonho, para não chegar num lugar que não faça mais sentido em determinado momento da minha vida. Né? Uau, hein? Não. Nossa, não, tem que voltar? Não, tem que voltar. Opa. Podemos Então, vamos fazer o convite aqui ao vivo? Faz. Podemos fazer esse convite pra você voltar? Claro. E a gente abrir estamos à espaço pro disposição. público fazer perguntas? Sim. Isso, acho que é o mais legal, porque Eba! às vezes tem gente que tá em casa que tem dúvidas também. Exato. Então a gente vai te trazer novamente aqui pra gente Vamos. poder Que fazer legal, esse link obrigado. aí com quem tá nos assistindo também aqui do outro lado. Verdade. Obrigada, doutor André. Foi um prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, eu gosto muito do Freud, que ele deixa umas frases fantásticas, depois de escrever vários e vários livros, ele vai falar assim, em última análise, é necessário amar para não adoecer. E o amor a gente pode encontrar na relação paterna, na relação conjugal, mas é uma responsabilidade que nós precisamos trazer para nós mesmos nesse processo, né? Top. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixa a rede social Pode já deixar, agora? por favor, Então, tá agora. bom. Fica à vontade. Minha Onde rede você so- atende também, pode ficar à vontade. legal. Eu atendo na clínica Salus Veritas, da minha propriedade, lá na cidade de Arujá. Meu contato é 11, né, DDD 11 98051 1915. E meu Instagram é psico_André Novaes. Também estou como coordenador da UNG. E lá no nosso curso tem diversas aí disciplinas que vão falar sobre o ser humano. Disciplinas específicas sobre saúde mental na vida da mulher, na vida do idoso. E fica o convite aí também para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Que legal, obrigada. Inteligentíssimo, né? Muito, muito bom. Também, conversar com Fabiano. ele. Pastor. Tá explicado. Tinha alguma de coisa Deus. a mais aí. Tem. Homem de Deus. Muito bom. Maravilhoso. Bom, Renato, vamos fazer o seguinte. Antes da gente ir pro break, eu quero lembrar você que está nos assistindo que hoje estreia
A novela Brasil Imperial! Eba! Então, ó, Tô feliz, você cara. não pode perder, vai ser muito, Eu vou assistir. muito boa 20 essa horas. novela, viu? 20 horas, tá bom? Vamos pro break, a gente já volta, não sai daí.